Agora abram comigo no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Agora abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 3 coisas Jesus disse que o homem deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve segui-lo. Num livro chamado A Era da Ansiedade, uma jovem americana se casa com um revolucionário radical em Paris. Enquanto estudava numa universidade dos Estados Unidos, ela perdera completamente a fé religiosa e tudo que os pais lhe haviam ensinado. Foi para Paris e lá encontrou-se com um revolucionário, um radical. Perguntaram-lhe por que se havia casado com ele. Ela respondeu: É ele a primeira pessoa que conheci que acredita tão profundamente em alguma coisa a ponto de morrer por ela. E ainda que eu não creia exatamente como ela foi atraída a esse homem que achou uma causa. Verifico que os jovens hoje em dia estão procurando uma causa e não estão buscando algo fácil. Um estudante universitário em Moscou disse a um de meus colegas há algum tempo, quando ele visitava aquela cidade: Vocês cristãos dizem que vão ganhar o mundo, mas nós fizemos mais em 50 anos do que vocês em 2000. E sabe por quê? É porque vocês não se consagraram à sua causa. Nós, sim, nós vamos ganhar, você vai ver. Estou usando esta ilustração com um objetivo. Isto se parece muito com os escritos da igreja primitiva. Este era o tipo de dedicação a Cristo que um grupo de jovens revolucionários revelou há 2000 anos, quando saíram a campo para transformar o mundo com amor ao invés de ódio. Jovens que haviam consagrado suas vidas a uma pessoa chamada Jesus, o qual eles criam haver ressuscitado dentre os mortos. E eles estavam prontos a morrer por sua causa. Eu penso que nesse espaço de tempo perdemos a significação do discipulado. Perdemos o significado do que realmente quer dizer seguir a Jesus Cristo. E eu creio que o que estamos vendo acontecer nas universidades hoje está começando a nos ensinar algo sobre dedicação e o que as pequenas minorias podem fazer se consagrarem a uma causa. E quando se chega à Bíblia, ao Antigo e ao Novo Testamento, nota-se que Deus não exige menos de nós em nossa relação com Jesus Cristo. Examinemos o Antigo Testamento e vemos o que Deus exigiu de Abraão. Deus disse um dia: Abraão, quero que você vá ao Monte Moriá e leve seu filho, o filho por quem você esperou tantos anos, o filho a quem você ama acima de qualquer coisa neste mundo, e eu quero que você o ofereça no altar. Abraão obedeceu a Deus e foi e colocou o filho no altar e tomou uma comprida faca reluzente e se dispunha a cravá-la no coração do seu filho em obediência a Deus. Quando Deus o deteve a meio caminho e lhe disse: Isto basta, Abraão, eu sei agora que você está pronto a ir até o extremo comigo. Ou então considere Moisés, ele era o filho adotivo da filha de Faraó, era possivelmente o herdeiro do trono do Egito, poderia ter tornado talvez o imperador e governador do maior império do mundo, possuía todas as riquezas e toda a glória e todo o poder que um homem poderia ter, mas deliberadamente voltou suas costas a isso para sofrer com o povo de Deus. Deus exigiu que Moisés renunciasse a tudo para que pudesse ser usado, e então Deus o colocou nos confins do deserto para ali estudar, orar e para crescer e aprender.
Veja, José foi vendido por seus irmãos e teve de ir para o Egito com um estranho. Poderia ter transigido, ninguém nunca o teria sabido senão Deus. E a mulher de Potifar era linda, sedutora e sensual. Procurou levá-lo a deitar-se com ela. José era um adolescente a centenas de quilômetros de casa. Ninguém jamais ficaria sabendo. Ele sabia que poderia ter galgado posições no reino se tivesse o favor da mulher de Potifar, mas recusou-se. Deixou seu manto nas mãos dela quando ela o agarrou. Com isso ganhou a prisão e a sentença de morte. Deus estava provando a fidelidade daquele jovem. Temos também Daniel. Disseram-lhe: Daniel, chega de oração na Babilônia. Se você continuar, vai para a cova dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia e cria e confiava em Deus. Embora fosse o primeiro-ministro do país, atiraram-no na cova dos leões. E Daniel não sabia que Deus ia fechar a boca dos leões. Deus o estava chamando a pagar o preço mais elevado, e ele esteve disposto a fazê-lo. O apóstolo Paulo, portador da mensagem de Cristo na igreja primitiva, disse em 2 Coríntios capítulo 11: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Foi assim que levei esta mensagem do Evangelho. Isto é o que custa. E Jesus nos está dizendo em 1969, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me e poderemos transformar o mundo. E ele deu o exemplo. Nós buscamos as riquezas, mas ele, que era rico, se fez pobre por amor de nós, para que pudéssemos nos tornar ricos. Buscamos o conforto, mas as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Buscamos o favor dos outros, mas ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Procuramos fugir do sofrimento, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Nós somos egocêntricos, mas ele disse: eu entrego minha vida pelos outros. Ele se concentrou nos outros. Cristo o ensinou. Ele o viveu. Ele exige isso tudo de nós e não menos. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto a fazê-lo esta noite em 1969, se isso quiser dizer tudo? Ele estabelece a condição e só uns poucos em nossa geração estão prontos a pagar esse preço. Quando você apanha o Novo Testamento, as palavras que lê sobre o cristianismo são verbos e não substantivos. A palavra lutar, sofrer, trabalhar, estes são os verbos que moveram a igreja primitiva ao discipulado, uma disciplina sob a soberania de Cristo. O cristão é descrito no Novo Testamento como um soldado que deve sofrer privações. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, escreveu Paulo a Timóteo. Jesus o convida a se alistar em seu exército. Talvez ele envie você a um instituto bíblico, ou a um colégio evangélico, ou talvez a alguma outra instituição para aprender e estudar. Deus só usa homens preparados. Será duro e será difícil. A Bíblia nos compara a atletas que devem praticar o domínio próprio e a disciplina. Jesus disse: venha a mim e aprenda de mim, seja disciplinado. A palavra discipulado significa aprendiz, um aprendiz disciplinado. Se alguém quer vir após mim, note que você tem uma escolha pessoal a fazer. Você não pode ir após ele sem que primeiro venha a ele. E muitos de vocês realmente nunca vieram a ele. Você nunca o recebeu como Senhor e Salvador. Não há nenhuma causa que verdadeiramente domine sua vida.
A vasta maioria dos jovens deste país não estão comprometidos com coisa nenhuma. E aqueles que estão se dedicando a alguma coisa, desses ouvimos falar. Mas a vasta maioria dos jovens norte-americanos não estão comprometidos. Estou pedindo-lhe que se comprometa com a maior causa de todas, a causa de Cristo. E se milhões de jovens podem marchar na China por Mao Tse-tung, devemos ser capazes de marchar por Cristo. E se ele se dispõe a decorar os escritos e as máximas de Mao Tse-tung naquele livrinho vermelho, devemos estar dispostos a estudar a Bíblia e decorar passagens de modo que ela se torne uma espada em nossas mãos. Neguemo-nos a nós mesmos, diz ele. Como é que você se nega a si mesmo? Que quer isso dizer? Quer dizer negar-se um refresco, negar-se alguma bebida ou em relação ao sexo? Que quer isso dizer? Quer dizer que você nega o eu. É o oposto do egoísmo. Significa que o amor deve dominar sua vida. Amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você nega a si mesmo. Você coloca Deus em primeiro lugar, os outros em segundo e a si mesmo em último. Mas isto quer dizer algo ainda mais profundo. Significa a negação de todas as tentações que vêm ao jovem moderno. Ninguém pode seguir a Cristo e ter relações sexuais fora do casamento. Significa negar-se a si mesmo até no terreno da comida. Você se torna temperante no comer e no beber, porque a Bíblia tem muito a dizer quanto à glutonaria. Significa a negação de prazeres pecaminosos, prazeres ilícitos. Você sabe que eles são ilícitos. Significa a negação do orgulho intelectual e religioso, que é ilícito. Há um certo grau de ambição que é lícito, mas se a ambição é para exaltar-se e glorificar-se a si mesmo, então é ilícita. Este texto indica que a negação desse desejo deve ser alguém importante, de ser reconhecido e admirado. Significa que você não pode passar de largo pelo seu próximo necessitado, como Dives, o homem rico, passava por Lázaro. O pecado dele não foi o de jogar pedras em Lázaro. Ele não lhe dava pontapés ao passar. Ele simplesmente o ignorou. Isto quer dizer que você se torna um não conformista. Hoje em dia vemos a maior parte dos jovens vestindo-se do mesmo modo, com aparência igual, agindo da mesma forma e lendo os mesmos livros, e você tem medo de ser diferente. Se os outros andarem sem meias, você quer andar sem meias. Você quer se vestir igual, parecer igual e ser igual, para não ser olhado como diferente ou como um quadrado. Mas a Bíblia está convocando você para ser diferente, para emergir da massa humana e ser um não conformista intelectual e espiritualmente. Quando os outros estão dizendo que não há Deus ou que ele não importa, você se dispõe a levantar-se e a dizer que Deus importa sim, e que ele é relevante, e que Deus é o centro da minha vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto significa que Cristo domina seu intelecto e seus processos mentais. Sua mente foi afetada pelo pecado e é por isso que você não pode vir a Cristo só com o seu intelecto. Você tem que vir pela fé e quando vier, ele passa a dominar sua mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Podemos gozar paz no meio de um mundo ruidoso e cheio de tensões, se a nossa mente está posta nele, em Jesus. Isto quer dizer que o seu intelecto agora está debaixo da soberania de Jesus Cristo. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, não o recebe simplesmente como Salvador, você o recebe como Senhor. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A soberania de Cristo significa que você não só recebe a Cristo esta noite como Salvador do pecado, mas que você, quando vier a Ele, deve também recebê-lo como Senhor.
ele passa a dominar a sua vida, ele domina seus processos mentais, as coisas que você lê, as coisas que você vê. Cristo tem uma palavra a dar nessas coisas e uma palavra decisiva, de modo que você disciplina a sua mente a estudar e ler e a aprender a respeito dele. Também você não se deve conformar fisicamente. Quando você recebe a Cristo, seu corpo se torna o templo do Espírito Santo e seu corpo é apresentado como um sacrifício vivo a Deus. Suas mãos se tornam as mãos dele. Seus olhos não podem olhar para as coisas que o desagradariam. Você quer que ele veja através dos seus olhos algumas coisas que você contempla hoje? Nossos ouvidos, nossos pés, nosso corpo inteiro submisso ao domínio de Cristo. Não nos devemos conformar com este mundo sob o aspecto religioso. Não vivemos pela definição do mundo sobre o que significa ser religioso. O povo no tempo de Isaías era muito religioso, mas Deus disse: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Disse ele: até mesmo os vossos serviços religiosos se tornaram pecaminosos diante de mim. Não os suporto. Ser religioso tem hoje nos Estados Unidos um sentido, mas ser cristão tem um sentido diferente. Você dirá: venho de um lar cristão e recebo influência cristã. Frequentei a igreja a minha vida toda. Pois bem, isso me torna um cristão? Não, isso não o faz cristão. Isso não o faz discípulo de Jesus Cristo. Você precisa viver debaixo da soberania de Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa arrepender-se do seu pecado. Você precisa converter-se. Você precisa estar numa relação pessoal com Cristo. E se você não experimentar essa relação pessoal com Ele, não pode ser seu seguidor. E isto é uma experiência diária. Não é tão somente vir alguma vez à frente numa cruzada como esta. Trata-se de uma experiência diária. Sua vinda à frente é só o começo. Não devemos nos conformar com este mundo. Não ouvimos muita pregação e ensino hoje em dia sobre separação, mas desejo dizer-lhes que chegou o tempo de começar a pregar e ensinar o que a Bíblia tem a dizer sobre o mundo e a necessidade de separação do mundo. Não ameis o mundo, diz as Escrituras, nem as coisas que há no mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, que significa o sistema do mal no mundo. Não quer dizer a terra, não quer dizer o povo, quer dizer o sistema do mal, do qual a Bíblia diz que o diabo é o príncipe. O cosmos está nos braços do maligno e é este sistema do mal, com todas as suas implicações, do qual devemos nos manter separados de acordo com as Escrituras. Posso ir para o meio dos publicanos e pecadores e posso ir a todos esses diversos lugares. Jesus foi acusado de ser um beberrão e comilão e uma porção de outras coisas. Ele ia às festas, mas nunca transigiu com o mal que ele encontrava. Ele estava no meio deles, mas não era um deles. Temos que estar no mundo sem ser do mundo. Somos cidadãos de dois mundos. Cristo vive em nosso coração e não podemos participar dos males deste mundo. Devemos viver uma vida separada dos males deste mundo. Jesus disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que dia? O dia do juízo, o dia da vinda de Cristo. Ele disse que há de vir como o ladrão à noite, será como um relâmpago e poderá nos apanhar desprevenidos. O apóstolo Pedro nos exorta em 1 Pedro 2,11 a que nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essas paixões carnais que estão ao nosso redor declaram guerra contra o seu espírito, contra a sua vida espiritual e contra a sua comunhão com Deus. Você vive em estado de beligerância. Antes de receber a Cristo,
Você tem uma natureza dominada pelo eu. Quando você recebe a Cristo como Salvador, Ele lhe dá uma nova natureza. A velha natureza ainda permanece e a nova natureza agora vem para habitar em seu coração. Você submete a nova natureza a Cristo como Senhor e Mestre. Ele domina de tal forma que o eu não mais ocupa o trono. O pecado e o eu não terá mais domínio sobre você. Deus é quem agora domina a sua vida. Mas uma guerra contínua se desenrola no coração do crente. Se você é um verdadeiro crente em Cristo, você estará em guerra. As paixões da carne, o mundo e o diabo irão guerrear contra a sua vida cristã. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e haverá um conflito constante. E você só terá paz completa quando estiver inteiramente submisso a Cristo em todos os aspectos da sua vida. Muitos jovens querem viver com um pé no mundo e o outro no reino de Deus. Você não pode viver feliz assim. Decida-se. Fique de um lado ou do outro. Não arraste pela lama o nome de Cristo, professando o nome de Cristo e depois vivendo como o diabo. Você está fazendo um grande mal e é melhor sair da igreja. Não se intitule cristão se não o é. Na igreja primitiva eles tinham disciplina. Se a pessoa não vivia de acordo com as normas cristãs, era posta para fora da igreja. O de que precisamos nos Estados Unidos hoje é de nos desfazermos de muita gente que temos na igreja. Creio que poderíamos fazer muito melhor trabalho se fôssemos discípulos dedicados e disciplinados, como os que haviam na igreja primitiva. É preciso ter disciplina para levantar uma hora mais cedo com o fim de estudar a Bíblia cada manhã. É preciso ter disciplina para desligar a televisão uma hora mais cedo à noite, para gastá-la em oração. É preciso ter aquela disciplina que Jó teve quando disse: as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. O apóstolo Paulo disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E aí Paulo deve ter sorrido para depois dizer: e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele declarou: toda a glória deste mundo, todo o intelectualismo que tive, todo o dinheiro que poderia ter, de tudo abri mão alegremente, é lixo comparado com o que achei em Cristo. Como diz Paulo ainda, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O mundo todo se torna novo e Cristo domina nossa vida e nosso pensamento. Chegou o tempo de convidar os jovens a seguir a Jesus Cristo, mesmo que isto queira dizer sofrimento, porque é isto que segui-lo significa e é isto que conta. Colocaram um anúncio no The New York Times há alguns anos. Um homem ia para o Oceano Ártico, creio que foi Shackleton. Colocou um anúncio no The New York Times porque não podia conseguir voluntários, no qual dizia: pagaremos muito pouco, a empresa será difícil e acidentada e você poderá morrer. Sabem que ele teve o maior resultado que um anúncio jamais teve no The New York Times? Os jovens querem ser desafiados, eles querem algo duro e difícil, e isto é o que Jesus oferece. Ele não oferece um passatempo, e sim sofrimento. Ele oferece uma cruz, ele oferece a morte, mas a recompensa é fabulosa, vida eterna, paz e alegria aqui, um poder sobrenatural para amar seus amigos e o seu próximo, um novo poder para ajudar o mundo em que vivemos, transformando-no num mundo melhor. A si mesmo se negue e tome a sua cruz. O que queria ele dizer por uma cruz? Ela é voluntária, você tem livre escolha. Você não tem de tomá-la se não desejar fazê-lo. Não se trata da cruz de castigo pelo pecado, somente Cristo poderia carregá-la. Não é uma cruz de ouro, marfim ou prata, não é pobreza ou doença, não são as aflições da vida, não é o fardo que você leva. A cruz de Paulo não era o espinho que ele levava na carne.
O que quis dizer Jesus quando afirmou: tome a sua cruz? A cruz naquele tempo era o meio pelo qual os criminosos eram executados. Seria como se eu dissesse aqui esta noite: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Vocês haveriam de rir, pois foi isso que fizeram nos dias de Jesus. Na verdade, a maior parte do povo se afastou e não mais o seguiu. Disseram eles: nós não sabíamos que ele ia para a cruz. Só poucos permaneceu com ele, mas que poucos! Dentro de pouco tempo transformaram o mundo. Jesus disse: se vocês vão seguir-me, terão de partilhar a comunhão da minha rejeição. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em Hebreus capítulo 13 se diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, levando o seu vitupério. Isto significa voltar para a sua casa, para o meio dos seus amigos e colegas, para a sua escola e dizer: Cristo, a vida velha acabou para mim. Vou viver uma vida nova. Em seguida, dar meia volta e sair, levando o vitupério de Cristo, sem saber quando um punhal poderá ser cravado nas suas costas ou uma bala na sua cabeça. É isso que Deus está convocando todos nós a fazer, a nosso modo, em nosso próprio ambiente de viver para Cristo, mesmo que se tenha de ficar sozinho. Você poderá ser o único em sua comunidade ou em sua escola, como Noé em sua geração. Ele foi o único. Houve um indivíduo que veio a Jesus e queria segui-lo, e Cristo lhe disse: jovem, você já calculou o preço? Jesus disse: vai custar-lhe tudo. O jovem respondeu: bem, Senhor, eu quero segui-lo, mas não posso dar de mão a tudo. Jesus respondeu: nesse caso, nada feito. Ele perdeu aquele jovem. O jovem foi embora triste. E eu quero dizer-lhe que se você não está disposto a ir até o fim por Jesus Cristo e entregar-lhe tudo que tem, não será considerado um seguidor dele. Mas se você quiser que ele domine sua vida e que ele seja seu Senhor e Salvador, vou pedir-lhe que o receba nesta noite. Você está pronto a seguir Cristo hoje, numa vida de disciplina, numa vida de oração, de estudo da Bíblia, uma mente disciplinada, uma língua crucificada, remindo o tempo? Lenine disse certa vez que um comunista é um homem morto de licença. Winston Churchill disse certa feita: há tanto para fazer no mundo e tão pouco para fazê-lo. Você tem a vida toda pela frente, não sabemos quanto tempo, talvez 1 ano, 2, 5, 10. Você não tem muito tempo. Você está pronto a dar o que tem a Cristo? Você pode vir assim como está, com todos os seus pecados, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Pode vir e dizer: Senhor Jesus, eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Desejo ser um seguidor seu, desejo ser um verdadeiro discípulo. Vou pedir que deixem os seus lugares e venham. Se você nunca recebeu a Cristo como Salvador, ou talvez você tenha feito uma decisão antes, mas significou muito pouco para você, vou pedir-lhe que venha. Venha à frente desta plataforma, mas você pode estar se perguntando: Billy Graham, por que eu tenho que ir aí à frente a público? Vou dizer a você por que você tem que vir aqui a público. Porque Jesus, no Novo Testamento, todas as pessoas que ele encontrou essas pessoas a público. Essas pessoas foram expostas a público. E se você não sabe, ou você deveria saber, Jesus foi crucificado publicamente. É por isto que eu chamo para que você assuma um compromisso hoje, aqui publicamente, um compromisso com Jesus Cristo que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Quando você vir, eu vou orar por você, eu vou te dar uma palavra e depois vou te dar uma literatura, um livro para ajudar em sua caminhada cristã. Deus te abençoe, você que está aqui, talvez você está assistindo pela televisão, você está
aí no saguão do seu quarto, no hotel ou em um bar, você que está ouvindo a palavra do Senhor, junte-se a esses que estão entregando sua vida a Jesus. Você está vendo um número aqui na tela, você pode digitar e ligar. Você espera até que alguém atenda e te dê o direcionamento, mas procure uma igreja no próximo domingo. Que Deus te abençoe e te ajude a fazer isso. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.